Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Márcia Fonseca. E eu sou a Kénia Rodrigues. Sejam bem-vindos ao podcast Conversa Entre Elas. E hoje temos aqui duas convidadas super especiais para debater uns temas também muito importantes e que vai mexer com algumas mulheres e dividir opiniões. E também conhecer um pouco também o percurso histórico e o que elas fazem da vida, não é? Sim, é isso. Então nós temos a Ruth Abadia e a Valéria Luz. Sejam bem-vindas. Obrigada. É então vamos começar aqui com a Ruth Abadia, certo? Então a Ruth é Abadia porque é um nome hebraico, não é? Hebraico, sim. É um nome hebraico. É bonito. E diferente. É diferente. Porque os avós são marroquinos, não é? Daí... Sim, os meus avós e bisavós da parte do meu pai são marroquinos, são judeus do norte de África, e o nome hebraico, sim, descendência marroquina. Sim. Exatamente. É sempre é diferenciado. Exato. É para ser diferente, vamos ser diferente até nos nomes, não é? A Ruth é formada em Ciências de Comunicação. Exato. Certo? E com pós-graduação de imagem, protocolo e organização de eventos. Exatamente. E trabalhou em marketing e produção televisiva e em brand entertainment. Peço desculpa. Sim. E agora aqui eu gostaria de saber, não é? Porque uma pessoa que já trabalhou em televisão, normalmente aquele mundo, não é, da televisão, as luzes da ribalta e tudo mais, deixou tudo em 2013 e para ir trabalhar naquilo que hoje trabalho até hoje, não é? A fotografia. Sim. Na realidade, eu sempre fui apaixonada por fotografia. Sim. Desde pequena que me lembro de andar com uma máquina fotográfica na mão, a fotografar tudo e mais alguma coisa. Mas sou de uma família um bocadinho by the book, que sempre me aliciou para tirar o meu curso, fazer os meus estudos normais, aquele emprego para a vida, não é? Que é normal, que os pais querem sempre segurança, não é? E a fotografia sempre foi uma coisa secundária na minha vida, era tipo uma coisa artística, para hobby, nunca foi para ser uma profissão. E em 2010 comecei com a fotografia, o meu pai ofereceu-me a minha primeira máquina profissional e eu comecei com... Não é esta, foi não? Não é esta. Mas comecei com brincadeiras e que as pessoas começaram a perguntar quanto é que eu cobrava. E eu disse, mas eu posso ganhar dinheiro com isto? Porque, pronto, nunca tinha sequer passado pela ideia de trabalhar como fotógrafa. E pronto, comecei a acompanhar alguns fotógrafos, a tirar algumas formações. Portanto, na realidade, o meu curso não é fotografia, foi um percurso... Nunca tirei o curso mesmo de fotografia? Ou foi através da paixão? Foi através da paixão, sempre me disseram que eu tinha muito jeito e fui aperfeiçoando a técnica, fui tirando alguns cursos, ou seja, não tenho curso profissional de fotografia, daquele curso universitário, mas tirei alguns cursos, sim. Sim, mas muitas vezes, desculpa te cortar, muitas vezes o hobby, né, por paixão, acaba nem sempre a formação, não é uma pessoa que tem formação, só por ter a formação é melhor do que uma pessoa que não tem. Eu acho que é mesmo só a dedicação, a paixão. Eu acho que até nem é por aí. Em todas as profissões, se nós não tivermos prática, exatamente, sim. Podemos ter talento, mas se não praticarmos e não é a prática que faz nós melhorarmos e crescermos. E foi isso que aconteceu e pronto. E em 2013 estava muito infeliz profissionalmente, tinha um bom trabalho. Pronto, mas apanhava sempre muito trânsito para ir trabalhar, estava farta daquela rotina e estava farta do mundo corporate e já era fotógrafa como freelancer e disse, vou tirar um ano sabático como fotógrafa e viajar, etc. E pronto, conhecer o mundo. E foi por aí e até hoje. Pronto, foi um risco, na altura não era casada, não tinha filhos, podia arriscar. É muito mais fácil, não é? Quando nós somos sozinhos, podemos conhecer o mundo, mochila às costas e irmos, e sem termos que preocupar que temos alguém para tomar conta. Ou então temos que ter ao lado um companheiro que alimente esse sonho, não é? Às vezes os companheiros até podem compreender e ajudar também, não é? Mas no seu caso não tinha ninguém, então foi muito mais fácil, não é? Foi. E para além disso é líder de viagens, não é? E como é que começou essa aventura de criar um blog? Na realidade, o blog em si já não existe. O blog de escrever artigos exaustivos já não existe. Ele foi criado em 2017.
na véspera de uma viagem que eu fiz à Índia. Tive 20 dias sozinha na Índia. Que coragem. Foi. Meu Foi Deus. mesmo? Não foi o ano sabático, Não foi o ano meio sabático foi a partir de 2013, mas sim. eu comecei a viajar muito. Sim. E comecei também a ser convidada por alguns turismos dos países para fotografar. Sim, sim. E eu postava muita coisa sobre as viagens, muitas dicas, as pessoas seguiam muito pelas viagens e então fez sentido eu criar o blog. Sim. Mas não continuei com o blog escrito porque eu não sou apaixonada por escrever. Okay. E nem ler coisas muito exaustivas à suma seca. Não é o Fernando Pessoa. Não, eu adoro o Instagram por causa disso, porque Sim. é uma forma rápida Uma de nós ferramenta. Chegámos lá e meter, exatamente. colocamos. E pelas imagens Quatro também. cantos Pronto. do mundo. E então fui convidada em 2017 por um operador turístico Sim. para ir conhecer a Índia. Mas o único senão é que tinha que ir sozinha, com a máquina fotográfica, para depois desenvolver um programa para Sim. acompanhar como líder de viagem. Sim. Era um desafio que me propuseram, que eles queriam fazer viagens de assinatura, tipo uma viagem com uma blogger de viagens. Sim. E eu fui, apaixonei-me pela Índia, que era um país que eu nem sequer nunca imaginei ir sequer. Pronto, e a partir daí comecei a desenvolver viagens de assinatura, tipo viagens, roteiros de viagem. Percebi que pela minha personalidade e pela forma como eu também já fui relações públicas, como eu Tem que estar um pouco livre, né, para poder aceitar. E temos que ter uma personalidade, um grande poder de encaixe. Temos que ser pessoas conciliadoras, gerir egos, gerir personalidades, expectativas das pessoas. Temos que ter uma grande capacidade de encaixe, que eu acho que para ser líder de viagens é preciso, porque às vezes não há paciência para as pessoas, as pessoas são complicadas. Grupos, e é normal também, não é? Cada um com o seu feitio e tal, de conseguir. E eu lido com muitas mulheres, e as mulheres... Sim, somos devem saber, não é? É verdade. As mulheres são bichos maravilhosos, somos maravilhosas. Somos maravilhosas. Também somos maravilhosas. Sim, pronto, e então percebi, pela primeira viagem que organizei, que realmente tinha nascido para aquilo, à parte da fotografia, e pronto, e então daí fez sentido continuar, não com o blog escrito, mas depois com o projeto das viagens. Sim. E pronto, e hoje sou fotógrafa e líder de viagens também. Então está no lugar certo, Marciano, onde quer estar. Estou, exatamente. Também não queremos saber assim já tudo, não é? Portanto, a Ruth já vai continuar também a falar um bocadinho mais, não é? A desenvolver um bocadinho mais do percurso da viagem e tudo mais, mas agora vamos passar aqui a nossa querida Valéria. Vamos conhecer também a Valéria. A Valéria Luz, não é? Exato. Nasceu em Cabo Verde, mais precisamente na ilha de Mindelo. Desde cedo tem uma paixão, desde criança e infância, paixão pelo carnaval. Exato. E isso deu uma reviravolta na tua vida por causa do carnaval. Foste porta-bandeira, foste rainha de bateria, foste destaque de carro alegórico, não é? Assim que Exato. e primeira-dama, mandinga e tudo mais. Exato. Mas a tua vida, propriamente, mudou, digo radicalmente, depois que ganhaste um prémio Exato. de rainha. Exato. Fala um bocadinho de como começou essa paixão, até chegar a essa parte de ganhar um prémio. Isso é uma coisa muito importante, eu digo, não é? Neste ramo de carnaval e tudo mais, para quem gosta, como tu gostas, desde a infância, como tu dizes aqui, é uma coisa muito importante. Exato. Olá, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nasci e cresci em São Vicente, na cidade do Mindelo. Exato. Mindelo é considerado um segundo Brasil por causa do carnaval. Então todas nós... fui ver isso. Exato, Tem sim. quase a mesma potência que o Exato, Brasil. Então todas nós que nascemos lá temos essa paixão pelo carnaval desde crianças, porque é uma coisa que faz parte da nossa vida. O carnaval começa mais ou menos no primeiro domingo de janeiro. Os mandingas saem às ruas para fazer o desfile, que é uma festa popular, que é mesmo do povo. Então isso faz parte da nossa vida. Mas o mandinga, é isso que eu ia dizer. Os mandingas é assim, nós pintamos o corpo de preto, é para fazer homenagem a uma tribo africana. Pintamos o corpo de preto e saímos à rua com música, batucada e o povo vai atrás. Sabes porque eu como sou guineense, não é? Nós temos os mandiga, exato. Por isso que eu ia buscar... Pronto, exato. Então nós pintamos todas de preto e saímos à rua a dançar, a cantar e o povo vem atrás. E ultimamente virou um fenómeno.
quase a ilha toda sai para o desfile dos Mandingas, que é a seguir ao Carnaval. No domingo a seguir do desfile oficial, a ilha toda sai, tem muitos imigrantes, muitos turistas, mesmo para viver o Carnaval de São Vicente. Mas nesse caso, vamos voltar aqui a falar um pouco de Carnaval. A tua paixão veio através de quem? Só de ver na televisão ou ver de uma família? Era uma coisa aceita na tua família? Porque eu vejo que tu és muito dedicada a essa parte de Carnaval. Eu vejo as tuas redes, né? Exato, eu te acompanho há muito tempo e eu vejo que dedicas muito, gostas muito disso. Eu acho que é uma herança da minha mãe, porque ela era assim também, apaixonada pelo Carnaval desde criança, adolescente. E então eu vim também com essa paixão. Okay. Quando eu era pequena, todos os domingos, ela tinha o ritual de lavar o cabelo. O meu cabelo, o cabelo da minha irmã. Okay. Então, eu ouvia, aos domingos tinha os desfiles, eu ouvia o barulho, eu podia ter mais ou menos uns 7 anos. Abria a porta, saía correndo. Ela ia me atrás para me buscar, ela me encontrava lá no meio do povo a dançar. Isso bem já novinha, não é? Exato, novinha. Tinha 6, 7 anos, já era apaixonada pelo Carnaval. Muito bem, muito bem. Então, depois que ganhaste o prémio da Rainha da Bateria, não é? Mudou a tua vida porque depois tiveste um convite, exatamente. Exato. Tiveste um convite para sair de Cabo Verde para a Europa, mais precisamente para a Itália. Isto foi uma decisão que tomaste fácil, ou porque ainda viveste em Itália durante 10 anos. Exato. Isto mudou radicalmente de Cabo Verde para a Itália. Não é? Exato. Línguas comer peixe e comer massas. Exato. Massas, sim, exatamente. É o ravioli, eu adoro o ravioli. Exatamente, dizes aqui que também gostaste muito da gastronomia. Fala-nos um bocadinho desta saída de Cabo Verde para a Itália, porque tudo muda aí. Exato. Antes de chegar nessa fase de rainha, fui rainha de bateria, porta-bandeira, destaque em carro alegórico, e então recebi um convite para ser a rainha oficial de um grupo, que eram os africanos. Eles fizeram um convite para ser a rainha da selva. Eu aceitei, foi um sucesso, eu adorei e ganhei o primeiro lugar. Certo. O primeiro lugar vinha o prémio da viagem internacional, com o visto Schengen, e a viagem era toda paga. Não tinha que pagar nada, era tudo incluído, isso. Sim, ótimo. Sim. E então, eu vim... Um bom prêmio. Exato, sim. E o prémio, além da viagem, tinha um prémio monetário de mais ou menos 2.000 euros. Muito bom. Muito bom. Então... pronto, vim para a Europa e fiquei mais na Itália. Também vim para Portugal, mas fiquei mais na Itália. Fiquei lá um tempinho e depois voltei para Cabo Verde. Ok, mas nesta fase que tu saíste de Cabo Verde para a Itália, tu tinhas mais ou menos que idade? Isso foi uma decisão que tomaste com a família, porque é uma situação, não é, complicada. Quando eu disse para a minha mãe que eu ia ser rainha, ela ficou toda contente. Quando eu ganhei, eu disse, mãe, ganhei uma viagem, vou para a Europa. Ela ficou mais contente do que eu, porque ela queria que eu mudasse de vida, porque lá em Cabo Verde nós passamos por muitas dificuldades. Exato. Então, ela ficou toda contente. Eu já era maior de idade, não tinha problema. Ela disse, tu queres ir, vai atrás dos teus sonhos. A minha mãe sempre me incentivou a fazer as coisas que eu gosto, a sempre correr atrás dos meus sonhos, a ser guerreira mesmo. Então, a tua família é uma família muito unida, de Exato. Apoio e Sim. se é para ir, vai, nós Exato. estamos contigo. Ela sempre me apoiou. Sim, acaba por ser bom e acaba também por nos dar aquela força. Exato. Eu sempre tive o apoio da minha mãe em todas as decisões. Ela estava lá, ela dizia, Valéria, se tu queres, vai, eu vou estar sempre aqui quando tu voltares. Eu acho que é muito importante, eu acho que quando os pais, principalmente, estão do lado dos filhos, em todas as decisões, os filhos nunca se vão perder no sentido, estamos a fazer coisas contrariadas. Exato. Ou vão fazer, às vezes, só porque querem agradar. Exato. Então, quando o pai e a mãe estão presentes na vida do filho e no apoio, é fundamental. Isso aconteceu contigo, Ruth? A nível de família e tudo, tiveste uma união, quando não é, acabaste por largar o teu trabalho, um trabalho sério, não é, para dedicar-te a viagens? É diferente. Os meus pais são
incríveis, são uns grandes pais, apoiam-me em tudo, são super amigos e super companheiros. São um bocado overprotective, o que às vezes acabam por ser, eles vão ver isto, peço desculpa, acabam por ser, não, mas eles acabam por ser um bocado castradores sem o quererem ser, porque eles por quererem proteger-me, o que essa proteção acaba por prejudica-nos na autoestima e no medo que nós temos de fazer as coisas, não é? Por nós. Mas também, por outro lado, apoiam. Não foi fácil eu me ter despedido, não aceitavam bem, não aceitaram bem, obviamente. Ainda eles sentem que eu tenho talento e apoiam-me sempre que eu faço alguma exposição ou alguma coisa, eles apoiam. Mas têm sempre aquele receio do futuro, porque é uma profissão, é ser freelancer, é uma profissão instável, é aquela profissão que de repente a pessoa ganha muito dinheiro ou não ganha. É uma profissão, não é, se não trabalhas, não ganhas. Exato. Isto é mais uma preocupação também dos pais em querer ver os filhos orientados. Eu vejo muito pela minha mãe também, desculpa te cortar. Ela, não é, que eu também sou formadora e essas coisas, né, não é um trabalho como se diz, das 9 às 18, das 9 às 19, não é uma coisa que no final do mês temos aquele nosso dinheiro, não, é um trabalho que cada trabalho nós ganhamos. Então eu vejo muito isso também Eu acho que tem a ver com a geração pelo menos falo dos meus pais, eles trabalharam muito para ter o que têm, não vêm de famílias ricas, tudo o que têm foi fruto muito do trabalho deles e nós viemos com a vida muito facilitada, tanto eu como o meu irmão tivemos tudo. Falo por mim. Quem vem de famílias com mais dificuldades, se calhar às vezes valoriza mais o lutar para ter determinadas coisas. Exatamente. Mas o meu pai, por acaso, sempre fez uma coisa. O meu pai, independentemente de ter 1000 ou 1 milhão, sempre me deu 10. E disse, gera os 10, se quiseres mais, eu comecei a trabalhar no 2º ano da faculdade para ganhar o meu dinheiro, para pagar as minhas contas. O meu pai nunca me deu muito dinheiro, nunca foi tipo, olha, eu dizia-lhe, preciso comprar umas calças, e ele dizia-me, mas compraste umas o ano passado. Ele nunca era, ou seja, nunca foi de ostentar coisas. Mas relativamente à parte profissional, pronto, apoiaram-me, apoiam-me, mas com aquele, pronto, ou seja, não me dão aquela moral toda, pronto, agora com a idade que eu tenho, mas já não podem opinar-me tanto, mas estão sempre preocupados de se alguma coisa não acontece um dia de futuro, mas é normal. Mas Ruth, eu há pouco, trabalhou durante quanto tempo antes de deixar? Foi muito? Foi quantos anos? Eu trabalhei na televisão durante Eu trabalhei alguns anos enquanto estudava, ou seja, desde os 19 anos que eu comecei a trabalhar. Depois de entre começar a trabalhar, a largar, foram 13, 14 anos. Bastante. Aí vem também a preocupação dos pais. Estar muito tempo numa empresa e ter que deixar tudo. Não trabalhei sempre na mesma empresa, ou seja, mudei de profissão, ou seja, eu trabalhei em marketing, depois fui trabalhar para a televisão e depois voltei para trabalhar em marketing. Pronto, em empresas diferentes. Eu tive 5 anos numa, 4 anos noutra, depois 2 anos noutra. Mas já é considerado... Sim, mas pronto, mas não estava feliz e já era fotógrafa. Mas na realidade, sim, já foram alguns aninhos suficientes para perceber que não era aquele caminho. Que não era o lugar. Sim. E nós temos que ir mesmo onde nós estamos felizes, onde que nós nos sentimos realizados. Eu acho que a realização pessoal é fundamental. E eu acho que estamos muito pré-formatados a fazer o curso e a fazer tudo by the book. E a vida, às vezes, isto é um sopro, isto parece um clichê, mas é um sopro. Nós não estamos aqui para estarmos infelizes ou fazer só o que esperam de nós. E agradar, porque eu acho que vivemos para agradar ao outro. E verdade. Depois esperamos que e em busca da aprovação. Sim, exato. Acho que isso não é nada bom. Eu acho que é muito importante aquilo que a Ruth fez, largar. Não se estava a sentir feliz, vou procurar daquilo que me faz feliz, daquilo que eu me sinto bem. E mesmo no processo de fazer o que eu gosto, tenho momentos bons e momentos maus. Momentos em que me questiono, porque eu acho que toda a gente se questiona em determinadas fases de vida, e principalmente nós mulheres, que temos a parte hormonal sempre muito presente no nosso dia-a-dia. Temos dias que nos sentimos super mulheres, poderosas, temos dias que nos sentimos...
Claro, E é normal, não é? E é normal. Exatamente. Mal é se nós sentíssemos todos os dias superwoman, não é? Exatamente. É impossível. É impossível, nós não somos. E é bom também, quando nós estarmos em baixo, dizer hoje não estou bem. Exatamente. Bem, vamos passar outra vez para a nossa Valéria e ficamos aqui nesse ping-pong, não é, Márcia? Valéria, depois que chegaste à Itália, como é que foi a tua vida? Ficaste deslumbrada com o país, não é? Disseste, ao contrário da Ruth, tu já tiveste uma vida um bocadinho mais difícil. Exato. Então foi uma mudança radical para uma menina que veio da África para a Europa. Exato. Como é que foi essa tua viagem, essa vida Itália, mas precisamente Génova. Génova, exatamente. Quando ganhei o prémio, fiquei 1 ano. Depois tive de voltar para Cabo Verde porque o visto caducou. Então fui para lá, enviaram-me um contrato de trabalho que era para ir trabalhar. Então eu mudei para lá, para Génova. Fiquei lá durante 10 anos. Trabalhei em vários lugares. Trabalhei em sapataria, casa de madame, loja de roupa. Sim, claro. eu fiquei muito deslumbrada assim no início porque ficaste deslumbrada ou ficaste desiludida porque se calhar foste atrás de um sonho e não abriu as portas lá em Itália. Se bem que ainda viveste lá. 10 anos, Para viver 10 anos ainda foi significativamente. Exato. No início foi muito bom, eu adorei porque eu nunca tinha tido contacto assim com a Europa. Para nós é tudo diferente. Exato. Porque o Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas, mas são ilhas pequeninas. E então é um mundo totalmente diferente. E a cultura, pessoas também. Exato, pessoas, é tudo diferente, tudo diferente, mas eu apaixonei no início. Bom, o tempo foi passando, fui trabalhando, ganhava meu dinheiro, não tinha problemas com dinheiro, não... Lá ganhava, era o suficiente? Sim, para viver. Mandava também para a minha mãe, para Cabo Verde, ajudava a minha família, comprava as minhas coisas. Quase Exato. Nós que saímos do nosso país para fora, Exato, acabamos sempre por fazer esse exercício. Exato. E é o normal. Depois sim, comprava as minhas coisas, não tinha problemas. Só que eu sentia um vazio que nada preenchia. Exatamente. Estavas feliz, mas não preenchia. Então foi aí que Exato. decidiste vir para Portugal. Exato. Não é? E dedicaste aí então a tua paixão pela estética, esteticista, modelo, uma mulher com muita força. Eu olho para ti, eu vejo-te uma mulher, eu sempre te disse isso, né? E tu sabes disso. Eu admiro-te muito porque tu és uma mulher com muita força, muita capacidade. É para ir, vamos. Nós já tivemos em várias situações delicadíssimas, mas como eu estava ao lado dela, ela aguentou as coisas ali com uma... É incrível. Nós tínhamos um videoclipe e então fomos para um lugar que não era realmente o que nós tínhamos combinado com a produção e tudo mais. E era só homens, nós duas mulheres no meio. Então ela disse, não, estou contigo, não te largo. E aqui estamos e fez um trabalho brilhante. Se é para fazer, e se é para fazer no lixão, como se diz, ou ali no topo. E eu admiro-te muito por isso. Isso vem de onde? Isso vem de a nossa força, todas nós cabo-verdianas, é uma força que nós temos da natureza, porque desde cedo nós ultrapassamos várias dificuldades. Porque no nosso país tem muita gente que não tem o mínimo, que não tem o básico. Então, a nossa família nos passa essa força para enfrentarmos o mundo. Quando eu não estiver perto da minha mãe, quando eu não estiver perto do meu pai, quando eu tiver que desenrascar na vida. Então, todas nós temos essa força. Somos guerreiras mesmo. Isso é mesmo... notável. É notável nela. Eu acho que ela é uma pessoa um pouco também... não muito compreendida nesse aspecto. Vejo às vezes as tuas redes, eu vejo que és atacada nesse Sou muito aspecto, criticada. És criticada, assim, não queria dizer isso, mas pronto, és um pouco criticada pela tua forma de ser. Eu acho que sempre te disse, não mudes nada, nenhuma vírgula, és como és, e realmente há pessoas que podem dizer mal, mas se calhar também inspiras. Quando não conhecem, vão sempre falar. Sim, exatamente. E nós precisamos de mulheres assim também. Precisamos de mulheres que levam outras mulheres para frente. E não temos que ser como se diz, um grupinho. Cada um é como é, cada um age da forma que é. Nós não podemos ser limitados só porque... Acho que tem que haver uma certa liberdade, não é? Para podermos também chegarmos à frente.
Exato. de fazermos as coisas. Eu sempre fui uma mulher livre, não ligo para as críticas. Se tiver que postar uma foto de biquíni, para mim está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não me importo com a negatividade de ninguém. Desde que eu me sinta bem, está tudo certo. E também sabe como está a fazer, não é? Exato. Obviamente, a pessoa Chama também... segurança. Exato. A pessoa tem a noção daquilo que está a fazer e a forma como está a fazer, não é? Olha, Por aqui isso, já entramos no nosso tema, no nosso acabamos por tema. entrar no nosso tema, no Conversa Já Fluxa, conhecemos Conversa um bocadinho Fluxa. também. A Valéria Então- considera-se uma esteticista, não é? Este é o teu Sim, sim. percurso e que é isso que queres continuar a fazer. Exato. Não é? Nesta parte também já ficamos, E a definidas. Ruth Acho que também. podemos, sim. E a Ruth Podemos também está passar muito aqui, feliz, não é? Está muito feliz neste novo Tô, projeto, tô, neste novo super. projeto, a conhecer o mundo. Exato. Quem sabe eu também vou me inscrever. Vamos Não, todas, né? Vamos para uma vamos viagem. todas, Vai, Sim. Marcamos aí com a Ruth e hoje a Sim. ela também está com já novo, estás a marcar um novo grupo e tudo, não é? Qualquer Vários. Pronto, vários. então, Márcia, Vamos para a começar porque eu próxima- estou quase a fazer anos e quero uma coisa só com mulheres. Exatamente, olha, para a próxima somos... Fazer Exato, convidar e acho assim. lindamente, vou dizer embora. Sim. Bem, meninas, então vamos passar aqui o nosso Sim, sim. subtema, que nós vamos falar aqui um pouco da perfeição, não é? Somos mulheres, nós estamos sempre em busca daquele corpo perfeito. A Valéria já acabou por introduzir aqui Sim. o nosso tema. E será que existe perfeição? E a Valéria tocou num ponto muito Sim. importante, as redes. Exatamente. Exato. As redes hoje em dia. Tu disseste que não tens problemas em publicar as tuas fotos. Eu sei que és uma pessoa que oscila um pouco de peso. Não estou falando uma mentira, não é? Não faz mal. E tu tens um corpo belíssimo, não é? Mas as pessoas estão sempre à procura de qualquer coisa, como tu dizes, imperfeições, não? Exato. Tu publicas as tuas fotos e eu vejo isso. Independentemente né, daquilo que vão pensar, vão não pensar. é? Exato. Exato. Eu sou uma mulher segura. Eu trabalhei muito a minha autoestima para lidar com críticas, porque eu lido com críticas desde muito nova. Então já é uma coisa que não me afeta. afeta. Eu não sou perfeita, ninguém é. Deus não nos criou para sermos perfeitos. Há muitas mulheres hoje em dia querem um corpo perfeito. Exato. Isso nunca vai Não vai existir. existir. Não existe. Nunca vai Mas, existir. Sim, mas no caso, se a pessoa não se sentir bem Com o seu corpo. com o seu corpo, tu achas que é algum problema só mudar aqui ou fazer qualquer tipo de operação e para ter aquele corpo perfeito? Porque cada um sente-se segura com o corpo que tem ou não é? Como tu disseste, tu sentes bem com o corpo que tens, não, mas se a Mas há pessoa- quem não sinta, quem não não é? sinta. Há quem não sinta. Eu não aconselho ninguém a recorrer a cirurgias para mudar o corpo por causa da saúde. Sempre tem alternativas. Fazer uma dieta, matricular no ginásio. Mas hoje em dia muitas mulheres vão muito à Turquia, muitas cabo-verdianas também já foram. Conheço pessoas, é verdade, Não, já isso, foram. já estamos a entrar numa coisa de perigo também. Às vezes Exato. não sabem o que é que vão... Ao que vão, né? para o que vão, Exato. exatamente, e podem correr risco de vida e tudo. Já aconteceu. Já vimos muitas reportagens onde que algumas já perderam a vida por um corpo perfeito. Que não existe. Conheço uma rapariga que ela já foi 3 vezes, nunca está satisfeita. Sério. Nunca vai ficar satisfeita porque nunca vai ficar Já perfeita. virou um vício. Eu já vi como é que ficam a seguir o pós-operatório. É uma fase dolorosa, que a pessoa nem consegue mexer. Depois vem a fase das cicatrizes, Sim. que eu já atendi na clínica onde eu trabalhava, já atendi pessoas que fizeram lipoaspiração, silicone. Eu fiquei assustada quando tiraram a roupa. Mas eu tenho aqui uma dúvida. A lipo é feita, quantas vezes é feita? 1, 2, 3? Tem pessoas... Pode-se fazer várias Exato. vezes? Pode-se fazer Mas o meu várias pensei- vezes, Eu pensei que que houvesse um limite por causa do corpo, não é? Porque constantemente agulhas e pode Exato. prejudicar, não? Mas tem pessoas que não pensam nessa parte, querem um corpo perfeito que não existe. Ficam com cicatrizes enormes no corpo, é Mas- assustador mesmo. Mas também podemos ver no outro lado, Valéria, agora falaste de silicone, a Ruth é uma das pessoas aqui presente que pode falar Do outro lado. que fez silicone. Não fiz silicone. Não, desculpa, Preenchimento. Não, fiz uma mastopexia sem Ah, aumento. sem mas aumento. isso- não colocaste nada, Não, usaste nunca apenas quis. aquilo que tens e fizeste... E fiz diferente, porque, então, sim. porque sou Uma questão de demasiadamente saúde. nova para ter o peito como tinha. É uma questão de saúde, então. Não era, ou seja, não era saúde, mas tanto... era- Podia ser considerado saúde porque eu tinha o peito muito grande, mas a realidade foi porque
o meu peito estava muito, estava muito descaído. Normal. Amamentou e tudo? Amamentei pouco, não foi por causa disso, foi oscilações de peso, Sim, foi... Eu Sim, sempre porque tive nisto também eu sempre tive o perdeste- peito para o descaído, Sim, ou seja, sim. sempre. Nunca fui daquelas pessoas com o peito muito, muito empinadinho, Sim. só quando era muito magrinha. E depois, quando fui oscilando muito de Sim, peso, sim. o peito partiu, não sei, fiquei com um peito... Parecia aquelas mulheres que amamentaram 10 filhos. Exatamente. Nem me olhava ao espelho, não gostava. Aí eu considero Não que gostava- seja mesmo Aí uma já é um questão, caso por isso diferente, é é. uma questão Mas de... eu nunca quis, ou seja, eu nunca gostei daquele estereotipo de silicone enorme. Tipo, Sim. eu nunca quis. Está natural, se você não disser, ninguém vai dizer. Está natural. Sim, mas, Natural. mas também... Não, porque vai eu notar. queria que o peito ficasse pequeno, Certo. harmonioso e fosse o meu peito. Ou seja, como eu tinha muito peito, dava para reduzir um bocadinho e pô-lo bem. Pronto, e foi o que eu fiz. Ou seja, não foi uma cirurgia só para ficar perfeita. Sim. A parte das cicatrizes, eu também tinha medo. Eu nunca tinha feito uma operação na vida, Exatamente, portanto eu sim. tinha muito medo das cicatrizes. Felizmente eu cicatrizo muito bem. Eu fui operada há 1 mês e meio e tenho as minhas Ok. cicatrizes estão maravilhosas. Fui também, fiz a cirurgia com uma médica incrível, porque lá está, temos que procurar um profissional, Exatamente. profissional certo. Exato, é. Mas eu sou a pessoa que pode dar o outro lado que efetivamente correu bem, porque Certo. procurei a ajuda certa, não fui operar pelas questões erradas. Sim. Não foi para procurar a perfeição, porque vou agora não É que tenho, saúde, não, eu não há considero... perfeito, agora eu tenho continuo a cicatrizes. dizer que é saúde, uma Mas questão de saúde. eu até usei as cicatrizes em meu benefício, eu não gostava de... Posso falar aqui abertamente? Sim, Conversa claro, entre, sim. conversa Sim, entre conversa elas. entre elas, é Eu não isso. gostava das minhas auréolas, das Sim, sim, maminhas, sim, e agora eu pedi para reduzir e gosto muito mais agora, portanto... Sente mais confiante e tudo. Sim. Olha, ou sempre se sentiu também, Assim, independentemente... não sinto mais não. elegante agora porque Ok. tenho o peito mais pequeno. Portanto, Sim. ou seja, nunca foi para aumentar, nem para parecer com silicone, nem nada disso. Foi para mesmo uma questão de costas e de postura. Eu estava sempre assim, porque o peito, Exato, meu tudo peito é era grande e muito descaído. pesado. Exato, sim. E pronto, mas no meu caso correu bem. E pronto, e não foi para ficar perfeita, porque se fosse ficar perfeita fazia uma lipoaspiração São- da cabeça aos pés. Mas não. tomaste essa decisão de fazer isso porquê? Porque na tua vida isto mexeu muito com a tua forma de estar, com os teus relacionamentos, ou tomaste a decisão porquê? Porque esta decisão ou autoestima, poderias ficar como estavas e tudo bem também, né? Ou fazer silicone. acho que- Tomaste essa decisão a ponto de chegares assim, olha, hoje vou tomar a decisão de fazer esse Eu procedimento. sempre disse que se eu um dia operasse, seria. Se um dia fizer alguma cirurgia, será para puxar as maminhas para cima. Para Sempre cima, para disse levantar. isto. Para levantar. E há aquela coisa de, na intimidade, a gente está com o sutiã Sim, e claro. a primeira coisa é logo tirar o sutiã. E a pessoa tipo, Exato. Não, olha, outro Sim, dia, não, sim, é outro dia não. fomos fotografar e eu tirei, não é? Fiquei, pronto, e tu viste, e tu disse, eu assim, ai não, desculpa. E tu disseste, não, tu não estás assim tão mal. Eu, por acaso, se eu pudesse e tivesse essa coragem, eu colocaria, não digo silicone, mas fazia qualquer coisa, ou mesmo silicone e tudo. Eu não tenho essa coragem. Mas, E eu também sinto que o meu peito não me pode definir como mulher. não, sem Exato. dúvida. Não sei se dúvida. vocês Claro, entendem. exato. O meu peito não Qualquer pode definir parte do se uma corpo. pessoa está Exato. comigo. É claro que isso também funciona para a autoestima. E eu vejo que às vezes as pessoas, quando fazem uma operação e tudo, ficam com a autoestima lá em cima. Mas eu tenho que pensar para mim também. Se isso vai beneficiar só o outro, Eu não o ou fiz, temos que, não é? por homem nenhum. Exato. Na claro, isso é realidade. que é importante Eu, fazer eu, primeiramente. eu acontecia-me estar na praia, ter que sempre muita dificuldade em comprar biquínis, porque o meu peito era de uma determinada maneira que eu tinha sempre que usar um biquíni que me puxasse e ao pescoço e estava sempre cheio de dores Sim, de sim, mas eu pescoço, dores de compreendo, cabeça. sim, compreendo. Eu não tinha um peito gigante, tinha um peito grande, pronto, mas não era bonito, na realidade. E era por mim, não era por ninguém. Claro que isso depois, na intimidade com alguém, isso pode influenciar. Claro. Lá está. Eu, se calhar, não tenho a mesma segurança que a Valéria tem, mas tenho. Eu sou uma mulher segura, independente, segura, não é por aí. E sempre oscilei de peso, sempre fui gordinha, Sim, já perdeste, fui magrinha, exato, pronto. perdeste muito peso. Mas na realidade, se eu acho que uma pessoa, quando é obcecada por isso... A obsessão é que leva Exato. a obsessão leva à perdição, exato. Eu uma vez ouvi uma Exato, coisa... olha, uma boa frase. Eu uma vez É ouvi uma mesmo. coisa muito interessante, que era uma pessoa que dizia eu sei quem sou
gordinha ou magrinha. Exato. Isso para uma pessoa magra. E tu, sabes quem és se não fores magra? Pois. Porque a realidade é que há pessoas que vivem a vida obcecadas pela magreza e o foco delas é o corpo, é a roupa, é o encaixar naquele perfil, mas depois não evoluem a nenhum nível da vida delas, nem de cultura Porque geral. o foco só está. só está no naquilo. A Valéria falou há bocadinho de uma coisa que ela fazia tudo, estava tudo bem, mas na realidade ela tinha sempre uma tristeza Exato, presente. um vazio. Um vazio. Porque às vezes tu podes fazer tudo e mais alguma coisa Mas e vai não faltar sempre vai qualquer faltar coisa. sempre Não alguma fica coisa. satisfeita. Portanto, eu acho que as redes O sociais preenchimento de alguma Exato. coisa. falta sempre. Exato. Acho que também isto também tem muito a ver com o século que nós estamos a viver. As redes sociais, As redes sociais. nos manda para esse lugar. Nos matam, Exato. né? Nos matam é. aos poucos. Então, É tanto, mesmo. eu acho que mesmo. Eu às vezes sinto esse vazio que a Valéria diz Sim. também. Não por. Eu fico sempre. Falta-me aqui. Falta-me alguma coisa. Posso estar realizada, como estou aqui, com outros meus trabalhos, mas eu sinto que. Falta Então, Estamos alguma sempre a ver a coisa. perfeição Perfeição de no outras outro. pessoas que não existe. Que não existe. Não Exato. existe. Elas postam. Exato. É o que verdade. querem, não é? Nós acabamos, os nossos olhos acabam por ser aquilo que nós vimos nas redes, não é? Aquela perfeição. Isto começou com as Kardashian. Eu acho que Então, Começou eu acho com que- elas. Ou a E pressão das pessoas. Sim, e então toda a gente queria ser como as Kardashian, queriam ter Aquela cinturinha, aquele Exatamente, glúteo enorme. exatamente. E então ficou assim. Exato, Por exemplo, virou uma febre. Sim. Estava a falar com uma das nossas amigas em comum, estávamos a sim. combinar para ir para o ginásio. Eu sou magrinha, ela é uma pessoa mais forte. E eu estava a dizer que eu também queria ir para o ginásio. Ela me disse assim: olha, o que queres para o ginásio fazer? Eu disse: quero tirar essa barriguinha. E eu depois pensei nesse fogo. Quer dizer, ela é uma pessoa Onde é que forte, eu não forte. vejo barriga E eu aí, estou a não dizer tem que eu nada. tenho Minhas amigas barriguinha. dizem a mesma coisa. Eu tenho O que ela vai pensar? Não é? 3 filhos. Isso também pode Dizem a mesma afetá-la. coisa. É verdade, não é? Dizem que, desculpa, não me Não, aquilo que estás a dizer, e eu estava a dizer, as minhas amigas dizem a mesma coisa. Eu com 3 filhos dizem, Márcia, tu com 3 filhos não sei o que tu queres mais ter não, ali. não sentes bem porque nós estamos a combinar para ir para o ginásio e tudo. Mas Portanto, eu não é pronto, perfeição, nós mas é sentimos saúde. sempre aqui qualquer coisinha. Depois de ter mãe de 3 filhos, não é? A mulher nunca fica perfeita, não é? Com 3 é impossível. Não é suposto, Sim. nós somos perfeitas na nossa Na imperfeição. nossa não é? imperfeição. Na nossa E eu imperfeição. estou bem na mesma. Está Mas se eu- maravilhosa. Obrigada. Mas se eu puder tirar, mas não é com uma cirurgia. É Lá com está. Vou ao treino. ginásio, com treino. Reeducação Redução alimentar, água, água. algo assim mais saudável do que recorrer sempre à cirurgia estética, uma vez, 2 Beber vezes, pouca 3 água. vezes. Aquilo vira uma acaso, obsessão. beber água. Obsessão Bebe à água. procura de algo Bebe que água. não Bebe existe água, e bebe nunca água. vai existir. Água de minha. Mas bebendo com água. Não, e tem muito a ver lá está, com a nossa autoestima, mas Exato. eu noto, por exemplo, eu olho para fotos minhas com 20 e tal anos, em que eu estava magríssima e na altura eu era super insegura e achava-me gorda. Estava sempre à espera de emagrecer e agora olho para as fotos e digo, bem, que top model que eu estava aqui Sim. e não achava nada. E é engraçado porque tem a ver com... Mas agora- estavas mais forte? Não percebi. não, estava Mais estava magra, magrinha, mais magra. estava mesmo muito magrinha, mas não me achava magra, achava-me cheinha. Porque é a nossa percepção, tem a ver com a Mas nossa isso vem maturidade. De quê? Isso vem de que exigência de quê? Do exterior? Somos De... Não, tu não era redes autocríticos sociais. demais, É, muito, connosco. muito exigentes conosco. Principalmente nós E mulheres, sempre né? olhar para o Exato. outro. E, Exato. olha, a Comparação. Márcia falou, exato, a Márcia falou uma coisa, principalmente nós mulheres, porque eu acho que os homens, eles não estão muito preocupados não com ligam isso. muito. Sim, É. sim, mas eu penso que as mulheres são mais, Nós mulheres porque temos também mais. somos maldosas Autocríticas, connosco, né? não é? Sim, Conosco. sim. Eu sou daquela, olha, estás gostosa, Eu digo. Eu sim, também sim, digo, sim, és sim, linda, és sim, maravilhosa, és sim, poderosa, sim, eu sim, também. gostosa. Eu Nós também temos- digo. Eu não tenho problemas em dizer Eu também, mesmo. eu não tenho Temos que problemas nos em elogiar, elogiar. exagerar. É. Sim, Adoro. sim. E é isso que faz com que uma mulher também... Ah, pá, se ela disse que eu estou assim, é pá. Isso, se isso fosse uma coisa corrente, nós Exato. elogiarmos mais as Mais- mulheres, mais- eu Exato, acho mais que união. mudava muita coisa. É, Nós mudava. temos muita dificuldade, nem toda a gente é assim, obviamente, mas temos muita dificuldade em aceitar o elogio. Sim. Porque às vezes quando nos elogiam nós ficamos... Nós ai, exato, é tipo, verdade. "Ah, estás magrinha. Ai, achas? Exato, não, é não, verdade, sim." é A pessoa verdade. está sempre a dizer, ai não, está sempre a diminuir. Eu diminuí-se. sim. Porque pá, estás linda, e a pessoa,
Achas? E depois vem que Fingimos que não. Foi que agora não a cabeleireira. nos Ou seja, apertou, mas é sim, sempre sim, bom sim. ouvir Mas o também elogio. dissermos obrigada, estou ou não estou. Exatamente, Sim, Mas a pessoa também não parece que isso não vai cair bem. Exatamente. vai dizer, já está achada. Porque não é nada humilde. Nada Esta agora humilde. Ai, Sim, sim, Nunca vamos Então agradar. estamos sempre aqui no É mesmo. Nunca sabemos mesmo o que é que nós queremos, na verdade, não é? Verdade. Mas é muito importante. Eu acho que a autoestima tem que ser uma coisa de dentro. De dentro, De isso. dentro. Porque sempre vai faltar depois, independentemente do que nós façamos, sempre vai faltar qualquer coisa, tem que vir de dentro. Eu Você falava com a minha posterior. irmã há dias, eu tenho 2 irmãs, né, que somos mulheres, só que uma vive em França, outra vive em Londres, e as nossas conversas, não por telefone, né, porque elas não estão cá, só quando... E nós estávamos a falar de autoestima, por acaso, e a minha irmã... E ela dizia, mana, mas sabes, a autoestima tem que ser uma coisa interior. Se a pessoa não se sente bem com ela própria, nunca vai conseguir a sentir-se bem para os outros e vai sempre diminuir-se e vai sempre achar que nunca está bem, porque é uma coisa interior. Nós temos de estudar muito bem a autoestima, porque às vezes não é só dizer eu tenho autoestima. Temos que saber o que é que vem a autoestima, de onde é que vem a autoestima. Trabalharmos Nossa, interiormente. ser segura, cuidar. Cuidar. E sermos boas pessoas. E sermos pessoas gratas e boas pessoas, isso também tem muito a ver com o gostarmos de nós, não é só gostarmos como estamos fisicamente ou o que vemos ao espelho, é as atitudes que temos. Pode não parecer, mas isso, a forma como nós gostamos de nós ou da forma como agimos com os outros. Eu, por exemplo, eu tenho ao lado uma pessoa que não trata bem um empregado, ou seja quem for, tu vês muitas outras pessoas, isso diz muito sobre ti, a forma como tu tratas os outros. E também a nossa autoperceção de nós próprios. Se nós estamos a ser maus para alguém ou não formos gratos em alguma situação, por dentro, não podemos não reparar no momento, mas aquilo faz moça dentro de nós. Mas isso lá está. Isso acontece quando a pessoa se conhece. Quando a pessoa já é muito bem estudada, conseguiu perceber, porque eu sei, quando eu falho, o ser humano sabe onde falha, não é? Se eu falhar com a Ruth, como a Ruth explicou, vai fazer moça, vai dizer, eu não estive bem com a Ruth, o que é que se passou? Mas há outras pessoas que não vão sentir isso. Isso é muito bom, por não exemplo, vão sentir. se fazermos esse exercício. Uma autoanálise. Eu não estive bem com essa pessoa. Eu vou pedir desculpa. Eu vou ligar, eu vou conversar. Há pessoas que não têm a capacidade de fazer isso. Porque ferir uma pessoa, hoje eu vejo nas redes sociais, os comentários, falo, meu Deus do céu, na internet, mesmo. As pessoas estamos a perderam viver a isto. noção. A noção. Completamente. Acham que é livre, podem dizer aquilo que quiserem. É terra de ninguém. Exato. Podem julgar, podem fazer. Isso pode causar suicídios, isso pode causar depressões. Tem que ter muito cuidado. Mas e dá para perceber que as pessoas não estão mesmo bem. Porque o ódio, a destilar ódio nas redes, não é? Quer dizer, sem dar a cara, porque ali podem dizer tudo e são quem podem ser o que quiserem. São pessoas, no fundo, frustradas. Eu acho que depois do Covid piorou. Eu também pensei, bem, as pessoas diziam, o Covid chegou, as pessoas vão tornar-se mais afáveis. Mais amáveis. Mas não, piorou. Enfim, meus amores, olha, estamos a terminar. Foi muito bom. Foi bom, mas acho que ainda temos um tempinho para elas falarem um pouco. Sim, podem falar mais um pouco. Mas assim, rapidinho. Planos para futuros. Primeiro começamos com a Ruth. Planos para o futuro, então vou continuar com a minha carreira fotográfica. Estou com várias viagens aí para organizar. Aqui para este ano à Índia, para o ano vai ser Colômbia. Estou a dizer em primeira mão, que ainda não sei. Leva-me. Sri Lanka com Maldivas e Turquia e outras aí pelo meio, a Marrocos e pronto, e exposições fotográficas e outras coisas. E são países muito bonitos para se fotografar. Sem dúvida nenhuma. Não vou com esse intuito, não é? Mas com o telemóvel também tiro fotos maravilhosas. Sim. Mas eu acho que a lente de uma câmara é diferente, não é? Mas por exemplo, se eu for como turista, levo a câmara. Se for como líder de viagens, não posso estar a perder muito tempo a tirar fotos. Quer dizer, tiro muitas fotos às pessoas, porque lá está, levo muitas mulheres a viajar e adoram se verem fotos, portanto aproveitam sempre a ser fotógrafo. Eu vi o último vídeo agora que meteu no seu história, não é? Elas lá todas espetaculares, uma grávida, não é? Sim, agora sim, não. Sim, estava lindo. Estava muito bonito mesmo, muito Valéria, e tu?
Bom, os meus planos para o futuro é abrir o meu espaço de estética, que é a minha Boa. paixão. Boa. Que eu me sinto mesmo feliz, é a profissão que eu escolhi para a minha vida. O vazio passou, porque eu vim mesmo à procura da minha profissão que eu queria fazer, que era estética. Lá na Itália os custos eram muito elevados, por isso eu escolhi Lisboa para fazer o meu curso e para viver. Diz que é o país onde se sente. Sinto aqui a minha segunda casa. Eu adoro viver aqui, quero ter o meu espaço de estética aqui, viajar o mundo, conhecer pessoas, viver não tem feliz. Filhos, não, né? Não tem, ainda não tem mãe, não. Então aproveita. Mesmo, A Ruth tem um filho, não é? Tem. Prontos, minhas Sim. queridas, olha. Terminamos. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer Obrigada pelo enorme. convite. Temos, não é? Eu acho que foi bom termos falado também um Foi. bocadinho, assim, para abrir algumas mentes. É mesmo. Vamos lá ver, está. não é? Porque nós não podemos mudar o mundo, não podemos mudar mentalidades, Exato. mas podemos fazer a diferença. Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. É Obrigada. isso. Terminamos. Obrigada. Continue connosco, acompanhe-nos também no nosso Instagram e YouTube, e nas nossas redes nas também. nossas redes também. É isso. Até ao Fiquem bem, próximo. fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.